O Ribeirão em Debate está de volta e o assunto hoje é uso e ocupação do solo, essa lei que foi votada recentemente, que está dando uma porção de problemas. Nós estamos discutindo aqui, comparando a nossa cidade com outras cidades do mundo mais modernas, né? Falando aqui da questão da mobilidade urbana, né? E essa lei que poderia ter resolvido tudo isso de maneira adequada, com uma discussão profunda com a sociedade, foi votada de afogadilho, de última hora, atendendo a interesses que não se sabe ainda quais são, e, no entanto, nós perdemos a grande oportunidade de construir uma cidade moderna, uma cidade para o futuro, não é isso? Eu acredito que sempre há tempo de se retomar a questão, né? Ribeirão Preto é uma cidade considerada já de porte médio para a cidade grande. Existe uma preocupação na metropolização da região. Existe todo um desenvolvimento econômico muito forte em torno de Ribeirão Preto. Então, realmente ficar, vamos dizer, marcando passo, não se pensar em propostas ousadas para a cidade. E na questão do uso do solo, nós temos instrumentos que são chamados instrumentos urbanísticos, que desde 2001, o Estatuto da Cidade, eles já estão em vigor. E nós já poderíamos ter uma série deles implantados que trariam grandes benefícios para a cidade. Nós sabemos da dificuldade de recursos financeiros em termos de investimento em infraestrutura urbana. Nós temos mecanismo, por exemplo, a outorga onerosa do direito de construir, permitiria, por exemplo, o empresário que desejar construir algum empreendimento que ultrapasse, por exemplo, uma densidade daquela região, trocando em miúdos, vamos imaginar que um grande empreendimento comercial venha se instalar, por exemplo, na Zona Sul, e o limite de ocupação ali residencial, uma taxa de 1.700 habitantes por hectare. Isso significa o quê? Só para comparar, para que as pessoas possam entender. Quando nós fazemos um loteamento térreo com casas em terrenos de 10 por 30, morando uma família em cada lote, isso corresponde a uma densidade aproximadamente de 150 habitantes por hectare. Agora, 1.800, 1.700 é a nossa taxa máxima de ocupação. Mas tem empreendimentos hoje que ultrapassam, chegam a 2.500 até 3.000. Então, essa diferença que hoje não é permitida, ela poderia ser permitida, é a questão do solo criado, desde que parte desse lucro que o Fernando colocou como sendo a mais-valia, né, que o empreendedor está tendo, seja aplicado em equipamentos sociais. Ele reverte em equipamentos sociais que o município necessita. E às vezes em outra área da cidade, né? Na verdade é um dinheiro carimbado. Pode até ser. É um dinheiro carimbado, é um dinheiro carimbado. Que tem, você recolhe para uma determinada finalidade. Então, esse é um exemplo de um dos mecanismos, né? Existem outros, né? Por exemplo, o direito de preempção, onde o município expressa sua vontade na aquisição de áreas em determinado local para fazer empreendimentos, por exemplo, de natureza social. Hoje, Ribeirão Preto, apesar de ter grandes vazios urbanos, nós não temos área para a construção de conjunto habitacional, na faixa de 0 a 3 salários. Exatamente. Né? Então, o município não tem capacidade financeira de investir um centavo sequer em aquisição de área para fazer esses empreendimentos. A lei de parcelamento e ocupação do solo, por exemplo, não contempla o PLIS, que é o Plano Local de Habitação e Interesse Social. Que também foi feito de afogadilho, com gente competente, porém correndo para atender prazo. O que a gente percebe, então, é esse descompasso entre políticas públicas que uma secretaria executa, né? Uma outra autarquia está pensando de uma outra forma diferente, a infraestrutura não é pensada junto. Questão que nós falamos da política pública transversal, né? Exato. Então, pensa tudo ao mesmo tempo. Dessa forma, você não tem indicadores, índices urbanísticos para você poder analisar, olha, tal região realmente nós temos tais e tais problemas, nós precisamos investir X naquela região. Essa questão, por exemplo, de governo no bairro, as demandas são pontuais, de um campo de futebol aqui, uma iluminação em tal rua, mas a questão maior daquela região, ela não é analisada. Isso é feito dentro. Até porque a população nem sempre compreende urbano, né? Essas questões todas, né? Sem essa discussão aprofundada. Agora, eu queria entrar numa questão aqui, Eduardo.
Você que é do Sinduscom, dirige o Sinduscom, está no ramo imobiliário há muitos anos, essa lei está causando um problema agora no teu setor, não está? Quer dizer, como é que aprova um projeto de loteamento, de prédio, se você tem um vazio legal? Preocupa profundamente o setor. Existe um vazio hoje, com certeza tem que ser superado rapidamente, até porque a cidade tem receita sobre isso aí, existe uma arrecadação. A riqueza, gera riqueza inicial, futura. Nós temos uma cadeia produtiva que vai gerando riqueza no comércio, enfim. Eu sou otimista, eu tenho a impressão que nós vamos chegar a uma solução rapidamente e que com menos trauma possível. E otimismo meu significa o quê? As pessoas estão lá, que nós fazemos parte de uma comunidade, a gente precisa pensar o futuro de onde vivemos. E existe um grupo que está com essa proposta, pensando, e vamos superar isso. Mas hoje, para nós, como elemento de um sindicato e as empresas que o compõem, existe uma preocupação enorme para que esse vazio seja logo, vamos dizer, preenchido e com leis que atendam e que sejam justas e boas para a sociedade. Eu vi lembro se foi no jornal, na internet, uma declaração do secretário de Planejamento, o Fernando Piccolo, dizendo que tem uma dificuldade em aprovar mesmo projetos agora, porque há uma espécie de vazio, de uma insegurança jurídica, né? Ele precisa fundamentar a aprovação do projeto numa legislação. E essa lei que foi votada dessa maneira de afogadilho, não se sabe por quê, ela criou para a própria prefeitura uma dificuldade de aprovação de projetos que a própria prefeitura entende que são interessantes para a cidade. Ele tem dificuldade, inclusive, para determinar qualquer diretriz. As diretrizes? As diretrizes, ele não tem onde basear no texto da lei, em função desse imbróglio todo. A diretriz, apenas para se entender aqui, né, para trocar em miúdos, quando um empreendedor quer fazer alguma coisa, ele pede à prefeitura para dizer, olha, qual é a diretriz adequada para esse meu empreendimento, né? E isso, o que eu posso fazer, de que modo eu posso fazer. E a prefeitura não tem como dizer para ele se pode ou não pode, porque a legislação está dentro de um limbo, está num vácuo, num vazio. E independe do porte do empreendimento. Para qualquer tipo de empreendimento, vai esbarrar sempre em algum artigo que foi vetado ou que se reportava a um outro que não está. E a diretriz, ela tem a finalidade exatamente disso, de garantir o cumprimento daquilo que foi planejado, né? Quer dizer, há um planejamento urbano, você diz, olha, eu quero fazer um loteamento para 5.000 pessoas em tal lugar. O que eu preciso? Eu posso fazer? Que tamanho vai ser a rua, a avenida? Como é que vai ser o esgoto, a água? Uma série de fatores que são fundamentais para a população, não só daquela área de expansão, mas do resto da cidade. E como é que você vai estabelecer diretriz se você não tem uma legislação regulando isso, né, Mauro? É complicado. Você, como urbanista, deveria estar... Eu queria até salientar que isso afeta não somente os grandes empreendimentos, mas qualquer tipo de empreendimento. Vamos dar um exemplo, empreendimentos no entorno do aeroporto, que pela legislação hoje é uma área considerada mista. Então você pode ter prestação de serviço, comércio, mas nas faixas de ruído do aeroporto, que seriam faixas A1 e A2, que é em torno de 600 metros de largura, ou seja, 300 metros ao longo de cada lado do eixo da pista do Leite Lopes, você não pode ter nenhum tipo de construção residencial, de uso residencial. Ocorre que os moradores hoje, por exemplo, quem já construiu, ele não pode ter um habites. Ele vai na prefeitura, solicita um habites daquela construção, a prefeitura, olha, eu não posso dar o habites porque ainda não está definido a expansão da pista, quantos metros, até onde vai a faixa de ruído. Então você vê, é uma coisa bem técnica, por outro lado, gera uma insegurança grande por parte dos moradores da população. E não são poucos, né? Essa questão que nos preocupa bastante, que, como o Mauro está dizendo, eu insisto que eu não sou advogado, não sou jurista, nada, mas eu tenho a impressão que as nossas leis elas poderiam ser mais claras e mais simples. É muito difícil, é fácil verbalizar e extremamente difícil de aplicar. Mas essa questão dos decibéis que geram, então, o ruído das aeronaves ali, que impede, mas que já existem moradias nessas duas, chamam-se zona, né, Mauro? Zonas de ruído. Zonas de ruído 1 e 2. Isso aí está lá. A sociedade vai pagar uma hora, porque vai ter que retirar as pessoas de lá, acredito eu, não sei.
Mas há uma morosidade muito grande. Então, o que a gente entende, e é um pedido aí, que essas leis sejam, na medida possível, muito mais fáceis de serem interpretadas e executadas. Porque há uma preocupação da gente, vamos dizer, quanto pior, melhor, né? Eu queria uma certa dificuldade para tentar também me arranjar. Eu acho que é importante que a gente avance, eu sou otimista com isso. Nós estamos aqui de boa fé para que tenhamos uma cidade com qualidade, feliz, boa. Eu acho que tem que existir otimismo, sim. Agora, vamos logo superar esses entraves, que a interpretação da lei às vezes demora muito, então fica para lá e para cá. E só terminando, assim, pelo menos nessa questão, nós como sindicato estamos pedindo, solicitando, enfim, que esses vazios sejam logo preenchidos e esperamos da melhor forma possível. E a gente sabe, Eduardo, que há uma dificuldade em se preencher isso, porque a lei, por exemplo, de uso e ocupação do solo, ela só pode ser revisada por lei, por força de outra lei, depois de 3 anos. Então, se você aprovou uma lei agora, como é que você vai revisar essa lei que está com um monte de problemas? Menos de 3 anos tem uma lei federal proibindo isso. Não, e paralelamente então, a isso... é uma situação muito mais complicada. Como é que o juiz de direito responde a isso? Pois é, se eu ainda fosse juiz de direito, e essa lei ainda corre o risco de ser inconstitucional. Então, e talvez seja até uma boa solução, porque se declará-la inconstitucional, nós voltamos à lei anterior e fazemos uma outra lei melhor, discutida. Eu entendo assim também. Né? Se ela às vezes o pior vai ser o melhor. A inconstitucionalidade de uma lei dessa importância ser declarada é ruim para o município, fica mal, mas nesse caso talvez até possa vir a ser a solução adequada, porque essa lei, se ela desaparecer, se os efeitos dela forem cassados pelo tribunal, a outra lei poderá repristinar, é o princípio da repristinação, um nome complicado para uma coisa simples, né? A lei anterior volta em vigor e aí você pode aprovar os projetos, você pode... E abre espaço para nova discussão de uma nova lei que possa abranger toda essa problemática que nós estamos tratando aqui, né? Então é uma coisa complexa, extremamente complexa de resolver. Quer dizer, por mais que a gente seja otimista, eu também sou extremamente otimista, eu vejo que nós temos uma situação aí que foi criada talvez por irresponsabilidade na administração mesmo, no sentido de, e eu não estou dizendo responsabilidade de A ou de B, responsabilidade da cidade. A cidade não soube se organizar de modo a aprovar uma lei da maneira certa, com todos os cuidados e sem criar problema, ao contrário, para evitar e combater problemas. Então, eu agradeço aí a presença do Fernando, do Mauro e do Eduardo, que ajudaram muito a gente aqui a esclarecer esse tema tão complicado, e eu espero também com vocês que a cidade encontre mecanismos de se desenvolver melhor e se tornar mais feliz e não cometer erros grosseiros como esse aqui, né? A gente vai ficando por aqui, por enquanto, e estou lembrando que nós estamos sorteando hoje um DVD e um CD do Coral Minas e também um par de ingressos dos concertos internacionais da Orquestra Sinfônica aqui de Ribeirão Preto. Você esteja conosco aí nas redes sociais, participe conosco e você poderá ganhar. Daqui a pouco você vai saber quem foram os vencedores de hoje, tá bom? Os sorteados. Até mais.